Fala galerinha, boa tarde, estamos aqui de novo, eu sou Franklin Rosenberg e estamos aqui mais uma vez para ensinar para vocês detalhadamente sobre a laminação em fibra de vidro, que é esse materialzinho aqui, como vocês podem ver. A gente vai fazer todo o processo para quem é iniciante, de como tirar uma peça do molde. Eu dei uma noção básica no vídeo anterior de como faz o molde, que na verdade eu vou ensinar detalhadamente como se fazer um molde, provavelmente na próxima aula. Mas nessa aula a gente vai estar ensinando como tirar uma peça do molde. Para a gente iniciar esse trabalho, eu vou estar apresentando para vocês os materiais, para que vocês saibam pelo menos identificar os materiais. A gente tem aqui o material que é muito utilizado em serviços básicos de laminação, que é a manta de vidro. Essa aqui é a manta de lã de vidro, ela está aqui. Aqui eu já deixei separado mais ou menos a quantidade que eu vou usar 2 camadas. Se vocês olharem aqui já está separadinho 2 camadas. Eu tenho aqui o meu molde, isso aqui é um banco Sela, que é um banco de uma moto customizada minha. Isso aqui é o molde que eu tirei, certo? Então eu tenho aqui o molde que eu vou estar usando, como vocês podem ver ele é lisinho por dentro, a parte onde eu vou tirar minha peça, e a parte de cima ela é grosseira, ela é áspera. Que normalmente na fibra é sempre assim, um lado é mais grosso, o outro lado é mais liso. Eu tenho aqui também a cera desmoldante, essa cerinha aqui, que é quem faz quando a gente aplicar a fibra aqui, ela não grudar, certo? Eu tenho aqui a resina oftálica, que é aquela resina comum de laminação. Se você pedir, eu quero resina para laminação, provavelmente já vão te vender diretamente essa aqui. Lembrando, não é resina epox, é a resina de laminação, resina oftálica. Uma curiosidade que pouca gente sabe, inclusive os laminadores, não tem essa informação, eles não sabem. Vários deles, não são todos, claro, mas vários deles eles não sabem. A resina de laminação ela é feita basicamente de garrafa PET. É garrafa PET mais alguns produtos químicos e vira resina, só pra gente não fugir o foco. Aqui eu tenho ainda o solvente comum de limpeza. Vou precisar de um pincel, que está aqui, e vou precisar do MEC, que é o catalisador, também é conhecido como catalisador. Ele é o MEC. Se você chegar em qualquer loja onde vende material de laminação e pedir um MEC, eles vão te entregar o catalisador. Lembrando, esse copinho aqui, ele tem mais ou menos 500 ml. Eu estou usando 300 ml para fazer essa laminação. Eu tenho aqui 300 ml para fazer a laminação. Para essa quantidade aqui de 300 ml, eu vou estar usando, para ficar fácil para vocês, para simplificar, uma tampinha de garrafa PET de catalisador, para que ela seque no tempo que eu consiga trabalhar. Porque o que acontece? Se eu coloco mais catalisador do que eu preciso, a peça seca muito rápido. Se eu coloco menos catalisador, ela demora muito para secar. Lembrando que o clima interfere muito nisso também. Se for um dia de muito sol, eu utilizo um pouco menos de catalisador porque ele vai ajudar na secagem. Se for um dia mais frio, eu ponho um pouquinho mais de catalisador, certo? Então eu vou dar só uma pausa aqui no vídeo e vou começar o processo para vocês entenderem, certo? Então o primeiro passo vou preparar meu molde, porque se eu aplico a fibra aqui, ela vai grudar. Então eu preciso aplicar a cera desmoldante com estopa mesmo e vou aplicar a cera desmoldante na peça inteira. Então eu vou dar uma pausazinha aqui no vídeo e já eu volto com todo o processo de laminação. É isso aí, estamos de volta. É isso aí, galera. Então estamos aqui agora. Processo, primeiro passo. Limpei minha peça toda, ela está limpa. Eu vou agora aplicar a cera desmoldante na peça inteira. Vou aplicar nela todinha a cera desmoldante, como vocês podem ver aqui, ó. Bem simples, processo bem simples, não precisa ter muito carinho. Só garantir que a peça está toda prontinha na parte da cera desmoldante. Então é isso, olha lá. Se vocês olharem, ela está brilhando de tanta cera desmoldante. Não precisa economizar não, tá? Pode gastar mesmo, até porque esse aqui é baratinho, esse aqui custa cerca de 10 reais uma lata dessa. E você usa pra muita coisa. E aí é isso. Apliquei tudinho aqui a cera desmoldante.
Já vou pôr ela aqui de lado. Vou deixar minha peça agora secar um pouquinho, até ela puxar um pouquinho a cera desmoldante. Vou tirar o excesso e aí vou começar o processo de laminação. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou dar só uma pausa e já já a gente está de volta. Prontinho, galera. Minha peça já está seca. Como vocês podem ver aqui o meu molde. Isso aqui é o molde, certo? Aqui ele é lisinho porque eu preciso que a parte de cima do meu banco ele saia liso. Então aqui já está seco. Agora eu vou usar minha resina ortofitálica e o catalisador. Como eu falei para vocês, para 300 gramas, mais ou menos uma tampinha dessa. Então vamos lá, coloquei. Ela vai secar muito rápido, porque eu já tenho uma certa prática. Então eu sei que ela vai secar rápido, porque eu estou pondo bastante catalisador e o tempo aqui também está frio. Então tem isso também. O que eu vou fazer agora? Vamos lá, vamos por parte. Misturei direitinho. Vou pegar o meu pincel. Prontinho. E vou passar uma primeira camada no meu molde, para garantir que a peça fique bem compacta, bem coladinha. Passei a primeira camada de resina na peça inteira. Resina pura, hein? Só resina com catalisador. Olha lá, tá prontinho. Aí agora eu vou começar de verdade o processo de laminação. Eu já cortei mais ou menos do tamanho para não ficar gastando material à toa. Mas aqui eu vou picotar ele em pedaços menores, certo? Para facilitar a laminação. Então picotei. Vou picotar ele todinho em pedaços menores. E agora eu vou colocar aqui, pronto. Aí agora eu vou começar meu processo de laminação. Lembrando que eu tenho que deixar sempre passando do meu molde. Aqui, isso aí. Pronto, estou de cinegrafista e na produção também. E aí eu vou começar o processo batendo o pincel, para evitar que forme bolha. Certo? Então fui lá, bati o pincel, sempre passando do molde. Mais um pouco. Agora eu vou pôr mais ou menos onde eu parei. Aqui a segunda camada. Mesmo processo, encharca bem. Não precisa ter pena de resina não. Lembrando que isso aqui é uma peça comum, para vocês terem noção de laminação. Certo? Aqui, mais um pedaço. Prontinho. É que como a gente já tem uma certa habilidade, a gente já trabalha na área há bastante tempo, pra gente é muito mais fácil, certo? Então eu faço um pouco mais rápido. Como eu avisei, poxa, eu tenho uma dificuldade, Franklin, de trabalhar com material. Ele seca muito rápido. O que eu vou fazer? Põe um pouquinho menos de catalisador. Não quer dizer que ele não vai secar, ele vai secar. Só vai demorar um pouquinho mais. Certo? Então é isso. Olha lá, já fiz mais da metade. Mais ou menos 60%, 70% da minha peça. Vou pôr aqui. Mesmo esquema, vou compactando bem. O segredo é não deixar bolha. Sentir que tem uma bolinha de ar, opa, volto lá e bato, ó, e vou apertando. Bolha no início é muito comum, muito comum. A gente que já tem uma história na laminação, a gente ainda deixa, não tem jeito. Então quem são vocês que estão começando agora para não cometer erros? É importante que os erros aconteçam, até para que vocês possam aprender. Entendeu? Então a gente vai continuando aqui até fechar toda a minha peça. Vamos lá. Só mais um pedacinho e eu já fechei a peça inteira. Prontinho. Já fechei minha peça inteira. Pronto, acho que ela já está toda coberta.
mais um pedaço aqui. E é isso aí. Aí eu só usei uma camada, certo? Se eu quiser a peça um pouquinho mais dura, eu vou usar uma segunda camada. E lá eu vou fazendo o mesmo processo. Picoto a fibra em pedaços pequenos e venho recolocando uma camada. Como a peça de baixo já está molhada, é muito mais fácil para você molhar agora a segunda camada. Não espero a primeira camada secar para aplicar a segunda, certo? Porque é um processo de laminação rápida. Então, vamos lá. Segunda camada. O cheiro é bem forte, então aconselho a vocês que usem máscara. Eu não usei porque eu tô sem aqui agora, na verdade essa aula foi meio que improvisada, só para passar essa noção para vocês. Mas é muito importante, pessoal, que se use máscara, tá? Então, como vocês podem ver, ela molha muito rapidinho, porque a primeira, a camada de baixo, ela já tá molhada. Isso aqui. Aqui. Isso serve, gente, para reparo em caixa d'água. Tudo isso que vocês precisarem fazer em casa. Ah, poxa, vou pagar um cara para fazer um reparo para mim. Um reparo custa 30, 40, 50, 60 reais, dependendo do profissional. Pô, não precisa, pô. Vai lá, compra o teu material e faz. Assim, é bem simples, certo? Lembrando, a minha peça tá limpa, muito bem limpa. Prontinho, fiz a segunda camada. Tudo certinho, tudo prontinho. Tá ok? Então, lembrando, só usei 300 gramas de resina para fazer esse banco. 300 gramas de resina, uma tampinha de garrafa PET de catalisador e mais ou menos 2 camadas da manta de fibra. A manta de fibra de vidro. Não é o tecido, essa é a manta, tá? Então, é isso aí. Prontinho. Acabou, ó. Aqui é sem corte, aqui é direto, para vocês entenderem. Então minha peça ainda tá mole, tá no molde. E eu vou aguardar agora a secagem dela. Como aqui o tempo tá um pouquinho frio, vai demorar um pouquinho, então eu vou dar uma pausa. Vou limpar meu pincel. Aí você fala, pô, terminei de trabalhar, perdi o pincel. Não, não perdeu o pincel. Você pega o pincel, limpa o pincel em algum lugar que você possa, tira o excesso de resina e põe ele aqui, ó, num copinho com solvente, certo? Põe ele aqui dentro, dá uma limpadinha nele e põe aqui. Eu, quando trabalho com fibra, geralmente eu aproveito o pincel durante uma semana até. Ele não endurece enquanto ele estiver no solvente e o solvente também não perde, tá ok? Então é isso aí. Como vocês podem ver, a peça tá aqui, laminada, toda prontinha. Vou só aguardar secar e daqui a pouquinho eu tô de volta para desmoldar ela para vocês verem, tá? Beleza, então? Daqui a pouco ela tá no ponto de corte, que é pra gente cortar essa rebarba e desmoldar. Então daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu, até daqui a pouco. É isso aí, galera. Como a minha peça ainda tá secando aqui, eu tô aguardando ainda a peça curar, que a gente chama, o tempo de cura dela. Como vocês podem ver, ela ainda tá molinha. Eu vou, para esse vídeo não ficar tão longo, a gente já tá com quase 15 minutos de vídeo, eu vou parar esse vídeo e a gente vai continuar no próximo vídeo. Então é isso aí. Já curte, já se inscreve no canal, já dá o like aí, já passa pra galera, chama todo mundo e vamos participar, vamos interagir, vamos